Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Neste canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Brasília com a revista Oeste. Lula quebra os Correios e diz que vai recuperar a casa. A empresa será? Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a revista Oeste na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Lula disse que não pretende privatizar os Correios, mesmo diante da crise financeira da estatal. Espero que seja necessário mantê-lo funcionando corretamente, ele tendo lucro, porque para ter déficit não tem interesse. Vamos para... Peraí. Não vai. Enquanto eu for presidente, não tem privatização. A declaração ocorre em meio à greve de trabalhadores dos Correios em diversos estados. Os sindicatos reclamam da falta de negociação, de ameaça de retirada de direitos e da precarização das condições de trabalho. Quero ouvir a Guta Pini a respeito disso, porque um ponto no discurso de Lula, Guta, chama muita atenção quando ele fala sobre os Correios. Ele diz que topa até a entrada de um sócio ao transformar a empresa eventualmente numa empresa de capital misto, com algum investidor privado. Agora, a dúvida, e eu passo para você, quero te ouvir, a dúvida é saber que investidor, conscientemente, um investidor privado, entraria numa empresa que está dando prejuízo. Olha, Dani, um investidor amigo, alguém que não vá necessariamente precisar dos lucros dos Correios para manter a atividade, para manter a operação. Então, precisamos olhar com muita desconfiança qualquer tipo de parceria que seja feita neste momento com os Correios, com algum agente da iniciativa privada. Porque, como você bem disse, é uma empresa quebrada, é déficit atrás de déficit. O último que estava no comando saiu dos Correios e deixou um déficit de mais de 7 bilhões de reais. Os Correios em greve, eles não conseguem desenvolver um plano de ação para sair desse estágio. Eles não conseguiram aquele empréstimo de 20 bilhões. O próprio Tesouro negou que esse empréstimo seguisse, até por conta dos juros que seriam cobrados no futuro. Então, não há o que fazer com os Correios agora que não a sua privatização. E isso não é de agora. Agora, percebam, governos de esquerda, eles olham para as estatais, para o funcionalismo público, como fins em si mesmos. Ainda que aquela estatal não sirva mais para as suas finalidades, ainda que aquele serviço não seja mais necessário, ainda que a empresa não dê lucro, enfim, que ela não se justifique, a justificativa é: temos que manter a empresa. Esse é o fim, essa é a finalidade. A empresa precisa seguir existindo, ainda que ela não precise existir, porque a necessidade é para o governo. Percebam, a necessidade não é para o atendimento das demandas, porque se você está olhando para a demanda, e se essa empresa não está atendendo, algo precisa ser feito. Precisa melhorar os processos, ou então privatizar a entrega para quem sabe fazer, mas não precisa estar dentro do governo, eles precisam manter o controle. É por isso, essa é a finalidade, manter essa estrutura, porque assim eles conseguem influenciar, conseguem colocar os seus amigos. É um grande negócio para o Estado, para o governo da ocasião. É por isso que eles são tão arredios à pauta da privatização, porque a partir do momento que você privativa, a influência do governo, ela diminui drasticamente. Ainda existe alguma influência, porque existem serviços que são tidos como de titularidade da União. Então, embora haja uma privatização, uma empresa está tocando esse serviço, todas as regras, elas vêm do Poder Executivo, da União, elas vêm da legislação federal. Então, existe uma regulamentação na atividade. Não é que privatizou e essa empresa vai tocar ao seu bel prazer. Ela ainda tem ali algum freio com o governo, porque não seria uma privatização pura, vamos dizer assim, porque ainda seria um serviço tido como um serviço essencial. Mas esse é o fato, Dani. Um investimento neste momento da iniciativa privada, eu veria com muita cautela, porque eu imagino que viria de algum amigo do governo, os amigos do rei. E essa questão da privatização, que eu entendo
que está longe, não vai acontecer mesmo num governo de esquerda, como o próprio presidente Lula disse, porque eles enxergam nas estatais uma finalidade em si mesmas. A estatal precisa continuar existindo, porque assim eles continuam exercendo a sua influência e o seu poder. Se a demanda é atendida, se existe um serviço bom sendo prestado, se existe lucro, se essa empresa é viável, essas são as últimas preocupações. A preocupação é a manutenção do poder e da influência. Berenice Leite, Lula descartou aí a privatização dos Correios e atribuiu a crise à gestão, mas não deu nomes. Se a gestão dos Correios ou a própria gestão federal, enfim. Você usou essa expressão há pouco. Como que é? Repita para a nossa audiência do focinho de porco aí. Focinho de porco não é tomada. Até saber mas que focinho tem que de porco não é explicar tomada. e demora. Eu vou trazer uma outra também, que é conhecida daquele desenho dos Simpsons, do Homer Simpson. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Seria mais ou menos essa a ideia de atribuir a crise a um terceiro, a um ser que não foi nem... um ser inanimado, enfim, não deu nem nomes. Olha, o presidente Lula é especialista em colocar a culpa no Bolsonaro, a gestão anterior. Ele quase sempre usa esse termo. Então, assim, no caso dos Correios, ele não vai poder fazer isso, porque quando o ex-presidente Jair Bolsonaro entregou o poder, os Correios bombando, né, dando lucro, pronto para ser privatizado, inclusive, algo que assim que ele pisou ali no Palácio do Planalto, ele já determinou que não aconteceria mais. E essa privatização agora, como você bem disse, né, Daniel, quem é que vai querer comprar os Correios, uma empresa falida, cheia de contas para pagar? Muito difícil. O Tesouro não aprovou aquele empréstimo de 20 bilhões, como muito bem lembrou aqui a nossa querida Guta Pini, e agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diminuiu um pouco o valor, né? Caiu para 12 bilhões, ele segue pedindo aí o apoio de um pool de instituições financeiras, de bancos, melhor dizendo, para tentar ali maquiar as contas públicas e cumprir o tal teto de gastos que não vem sendo cumprido desde que o governo Lula aprovou aí o que seria, né, o que deveria ser uma trava no orçamento, mas que não é respeitada. Então, essa questão dos Correios, né, a esquerda é contra qualquer tipo de privatização, porque eles usam dessas estatais justamente para abrigar ali os seus comissionados, né, para oferecer cargos lá dentro, em troca de influência nos mais diversos setores, inclusive dentro do Congresso Nacional. Essas estatais também são responsáveis por patrocinar o governo, né, não só com propagandas dentro de veículos de comunicação que atuam como assessoria de imprensa, e ainda tem os eventos populares. Vamos lembrar aqui que no ano passado, aliás, neste ano também, nós tivemos eventos lá no Rio de Janeiro, onde os Correios apareciam como patrocinadores, né? E já estavam com as contas no vermelho. Então, assim, fica difícil de ter algum tipo de equilíbrio nas contas, porque não param de gastar. E volto a dizer, essa questão dos cargos comissionados é o que ainda mais enfraqueceu a questão dos Correios, que já está em greve em pelo menos 9 estados, em pleno final de ano. E aí vocês imaginam só o caos, né? Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, as agências, por onde eu já passei aqui, que eu precisei usar do serviço dos Correios, filas enormes, porque parte desses funcionários entraram em greve, tiveram seus benefícios cortados, né? Aquela questão de cesta de Natal, 13º, 14º, nem o 13º eles tiveram direito neste ano. E olha que foi justamente uma classe que votou em peso no presidente Lula, porque temia a privatização que o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu que faria. Agora, né, de uma forma ou de outra, esses funcionários amargam aí com seus salários atrasados e a possibilidade, inclusive, né, do presidente Lula não pagar nesse momento, porque assim como ele está à frente do executivo, é ele que acaba comandando essas estatais. E finalizo aqui meu comentário deixando um alerta, porque ao passo que ele fala em talvez ali transformar em uma empresa mista, né, como nós vemos ali, por exemplo, a Petrobras tem ali seus sócios, tem que abrir o olho para quem seria, viu? Porque quando o presidente Lula fala isso, certamente ele já tem nomes nessa lista e pode ter certeza que é para esgotar até a última gota, se é que ainda existe. Vamos para mais notícias no site Poder 360. A lobista amiga de Lulinha diz que a investigação contra ela é bem-vinda. Roberta afirma que poderá ter a oportunidade de provar que não tem nada a ver com toda essa história nojenta de corrupção em referência ao esquema do INSS. A empresária lobista Roberta disse na sexta-feira que recebeu com bons olhos a investigação da Polícia Federal, do qual foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira. A corporação apura um esquema de descontos ilegais
no pagamento de aposentadorias e pensões do INSS. Roberta disse estar à disposição da justiça. A gente recebeu aí com bons olhos, né? Foi bem-vinda a investigação, porque através dessa investigação nós vamos poder mostrar e demonstrar através de provas robustas que eu nunca tive e nada tenho com toda essa confusão, com toda essa história nojenta de corrupção no caso do INSS. A gente está super à disposição da justiça, disse em um vídeo publicado em suas redes sociais. A decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a nova fase da operação sem desconto na quinta-feira menciona 3 vezes, 2 de forma indireta e uma forma direta, Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula. O documento diz que houve 5 pagamentos de 300 mil feitos por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, tidos como o principal articulador das fraudes na Previdência para a Roberta. Ela é amiga próxima de Lulinha, que apareceu nas investigações como filho do rapaz. O Poder 360 antecipou em 4 de dezembro o que a operação da Polícia Federal tornou pública nesta quinta-feira a informação de que o filho do presidente recebeu mesadas do Careca do INSS no exato valor de 300 mil. E mostrou a proximidade de Lulinha com Roberta. Ambos viajaram juntos ao menos 6 vezes, sendo uma delas para Portugal e outros documentos de corporação aos quais esse jornal digital teve acesso indicam que o filho do rapaz seria Lulinha. A mídia tem falado muitas coisas erradas, muita inverdade. A imprensa tem tentado, de certa forma, nos colocar dentro do caso do INSS, o que é um absurdo, em momento algum tive qualquer coisa em relação a isso, e é isso ao longo do tempo. A verdade vai vir à tona e nós vamos estar aí mostrando a verdadeira história, e a verdadeira é única. Afinal, eu nunca tive nada tenho com INSS, disse Roberta. A empresária disse que tem recebido apoio de conhecidos e até de quem não a conhece. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.